Olá pessoal, tudo bem? Bom, esse vídeo de hoje ele é uma continuação do unbox que eu fiz do Sophos Firewall, tá? Se vocês não acompanharam esse unbox, eu vou deixar no cardzinho aqui em cima para que vocês vejam o vídeo do unbox para depois acompanharem melhor esse vídeo que eu vou estar gravando agora, porque esse vídeo ele vai ser então das configurações iniciais do firewall. Tá? Nosso objetivo aqui então vai ser abordar essas configurações iniciais e entrar nos principais detalhes da configuração inicial do firewall. Tá? Depois, no decorrer dessa série, né, a gente vai entrando nas configurações de funções específicas. Tá? Então, nesse momento, a gente vai focar nas configurações iniciais e na sequência da série a gente entra em configurações específicas que a gente vai conseguir visualizar alguma coisinha já hoje nesse vídeo. Tá? Mas a gente não vai entrar em detalhes de configurações específicas. Nós vamos entrar em detalhes dessas configurações em outros vídeos aqui nessa websérie sobre segurança da informação com os produtos da Sophos, ok? Então vamos lá. Bom, o firewall que eu vou configurar agora é um XG Firewall, né, modelo XG85, e eu coloquei ele com IP provisório aqui na minha rede só para eu poder ter um acesso inicial a ele aqui, para a gente poder então fazer essa configuração. Bom, o acesso inicial ao firewall, né, ele, por padrão, ele vem configurado no IP 172.16.16.16 na porta 4444, tá? Para eu mudar o IP dele, como eu fiz aqui, eu entrei primeiramente via console, né? Eu tive acesso à interface command line dele, tá? Via cabo console mesmo, tá? Daí eu alterei o IP, coloquei ele na minha rede para então eu poder fazer o acesso aqui via navegador. Um caso interessante do porquê que eu fiz isso, tá? É porque ele já vem por padrão na interface LAN, né, que eu comentei com vocês, que vem com o IP 172.16.16.16, tá? Ele já vem também com um serviço de DHCP Server ativado. Então, se eu simplesmente pegar o appliance como ele vem de fábrica e colocar ele na minha rede, vai dar problema, porque ele vai começar a distribuir DHCP para os outros hosts da minha rede e, consequentemente, né, ele vai acabar atrapalhando um pouquinho. Bom, o acesso inicial ele pode ser feito com um cabo conectado diretamente de um notebook até o firewall, tá? Que daí você na placa de rede deixa na placa de rede notebook deixa pegar por DHCP, né? Daí ele já vai pegar o IP certinho para conseguir acessar o firewall. Também pode ser. Eu resolvi botar ele na rede porque fica mais fácil, senão eu ia ter que deixar ele em cima da minha mesa aqui, que já está um pouco bagunçada. Então eu preferi deixar ele lá no rack tudo certinho, tá? Bom, acessando ele pela primeira vez, como vocês estão vendo aqui, a primeira coisa que vai acontecer é que ele vai exibir uma mensagem dizendo que esse site não é seguro, porque esse acesso ele sempre vai ser feito através de HTTPS, tá? Porém, o HTTPS, ele é um HTTPS, ele é um certificado, melhor dizendo, né? O protocolo HTTPS é que ele utiliza um certificado autoassinado pelo appliance. Então, por isso, como ele não é um certificado emitido por uma CA válida, né, ou por uma CA pública, melhor dizendo, ele dá esse erro dizendo que o certificado não é confiável. Ok? Então a gente vai clicar aqui em detalhes, tá? Lembrando que eu estou usando Microsoft Edge por motivos de força maior. Então a gente vai aqui em detalhes e mesmo não sendo um certificado confiável, a gente sabe que pode confiar nessa conexão, então a gente vai prosseguir com acesso, tá? Então nesse momento aqui, a gente vai cair na página de login da interface web. Então nesse momento aqui, a gente vai cair, na verdade, na página de configuração inicial, tá? Então aqui a gente vai começar a configuração do firewall, tá? Clicando aqui em Click to Begin, certo? E a primeira coisa que ele vai pedir para a gente fazer é setar uma senha de administrador. Vou setar uma senha provisória aqui, tá? Que vai ser a senha que a gente vai utilizar aqui durante a configuração inicial do firewall, tá? Tem uma opção aqui, logo abaixo, né, que está recomendando, na verdade vocês podem ver aqui que é uma ação recomendada, que é fazer a instalação automática da última versão de firmware durante o setup. Eu não vou marcar essa opção aqui, porque eu quero fazer isso manualmente para mostrar para vocês como é que funciona a atualização de firmware desse appliance. Então eu não vou marcar essa opção, tá?
Sobre essa tela ainda, um outro detalhe que eu quero que vocês percebam. Notem que aqui em cima a gente tem uma outra opção que é Restore Backup. Tá? Isso aqui vai funcionar, por exemplo, assim, eu tinha um appliance, né? Aí vamos supor que eu vou fazer um upgrade, a minha empresa cresceu, eu preciso de um appliance de maior porte. Então isso significa que eu já tenho uma configuração do appliance que estava rodando na minha rede. Então eu posso fazer um backup dessa configuração do appliance inicial e restauro nesse novo appliance que eu estou instalando aqui. Então, se eu fizer o restore do backup, eu vou pular todas essas etapas de configuração inicial, porque ele simplesmente vai aplicar a configuração que já estava rodando em um appliance previamente. Tá? Não é o nosso caso aqui. Nosso caso realmente vai ser fazer uma configuração manual. Ok? Bom, depois para prosseguir aqui a gente precisa aceitar, né, os termos de licenciamento. Tá? Você tem acesso a esses termos nos links aqui de baixo. Não vou entrar no detalhe disso agora, vou simplesmente colocar aqui que eu aceito e eu vou mandar continuar aqui o nosso setup. Certo? Cliquei em continue, ele vai processar agora a troca da senha. Tá? E aqui ele me alertou do seguinte, a porta 2, tá? Ela está desconectada. A porta 2, por padrão, ela é a interface WAN, né? Ela é a interface que fica conectada a um link de internet aqui do appliance. Então, o que eu vou perder com isso? Eu não vou conseguir fazer a ativação desse appliance nesse momento, tá? Porque ele precisa se comunicar com os servidores de ativação da Sophos, tá? Para que então ele consiga se ativar, baixar atualizações e tudo mais. Mas como a gente não marcou mesmo para ele se atualizar sozinho, nesse momento não vai ter problema nenhum, tá? Então, como eu não vou conectar ele na internet agora, tá? Eu vou clicar aqui em Continue Offline. Tá? Então a gente vai continuar a configuração inicial de forma offline. A gente não vai registrar, a gente não vai ativar o appliance. Certo? Bom, continuando aqui então, vem uma configuração, na verdade duas configurações aqui muito importantes. Tá? Aqui é o hostname do appliance. Aqui é aconselhável que você use um hostname válido, seja um hostname da rede interna ou seja um hostname público, tá? Nesse caso aqui eu não vou mexer no hostname por enquanto, porque isso aqui vai para um cliente depois e eu vou definir com ele qual que vai ser o melhor hostname para esse appliance. Então por enquanto eu vou deixar aqui o hostname padrão que ele seta aqui, tá? Outra coisa importante que a gente tem aqui é a configuração do time zone, tá? A configuração do time zone ela vai ser importante principalmente por dois motivos. Um, que é para a gente ter um horário consistente nos relatórios, tá? Então todos os logs e relatórios que esse appliance vai gerar, eles vão estar vinculados a este time zone. Né? Então se a gente colocar um time zone errado, eu vou analisar os logs depois, eu não vou ter o horário exato que aquilo ocorreu, né? Que aquela entrada do log foi salva. Então esse é um dos motivos, né, importantes aqui para eu configurar o time zone correto. Como eu estou aqui no Rio Grande do Sul, né, eu vou botar o América São Paulo, que vai funcionar aqui para mim. E o segundo motivo que eu falei da importância aqui do time zone é quando a gente vai utilizar a autenticação por NTLM. Tá? Quando eu estou utilizando a autenticação dos usuários via NTLM, eu preciso que o meu appliance ele esteja com o horário sincronizado com o servidor de autenticação. Tá? Por exemplo, o meu Active Directory. Certo? Então é importante eu definir o time zone, né? E depois a gente vai ver mais para frente que a gente pode definir também o NTP server, tá? Se eu definir esse NTP server, o ideal é que esse NTP server seja o meu AD, porque aí eu garanto que os horários vão estar mais sincronizados possível. Ok? Bom, então eu defini aqui o time zone, na verdade agora são 15h32, então vamos arrumar aqui o horário, tá? Hoje é dia 5 de dezembro, 15h32 p.m., tá? Bom, eu vou ter que arrumar aqui depois o dia, porque ele não permite que eu arrume aqui, então depois a gente volta na configuração de time zone, certo? Bom, como eu não fiz a ativação aqui desse appliance ainda, tá? Ele entra automaticamente no processo de trial das licenças, certo? Então ele está me dizendo aqui que as licenças desse appliance, elas entrarão aqui em período de avaliação, certo? Exceto o suporte, o Enhanced Support, o Enhanced Plus Support, tá? Porque esse suporte da Sophos ele não vai estar disponível no período de trial, ok?
Mas isso depois eu vou fazer um outro vídeo mostrando como licenciar esse appliance também, tá? Mas por enquanto a gente vai utilizar realmente o trial mesmo. Aí tem uma opção aqui que depois a gente pode abordar um pouquinho melhor, que é para cadastrar, vamos dizer assim, esse appliance no programa de melhoramentos da Sophos. Tá? Isso significa que o appliance ele vai mandar informações, né, eventuais para a Sophos. Aqui ela é uma opção bastante simples, tá? Eu só habilito ou desabilito, mas a gente vai ver depois que é possível a gente dizer quais os tipos de informações ou não que ele vai mandar para a Sophos. Tá? Depois a gente volta nessa opção que por enquanto eu vou deixar desabilitada. Ok? Próxima etapa, tá? A gente vai definir como que esse appliance ele vai ser instalado na LAN, né? Como que ele vai atuar na minha rede, tá? Basicamente aqui existem 3 modos de operação do appliance, certo? Ele pode estar no modo Route Mode, né? Como a gente está vendo aqui, tá? Isso significa que ele vai ser o default gateway da rede, ou seja, as máquinas, os computadores da rede vão apontar para o IP do firewall como sendo o default gateway da rede, ou seja, as máquinas vão rotear, né, vamos dizer assim, conscientemente, elas vão rotear os pacotes para o firewall fazer todo o tratamento necessário, encaminhamentos, né, enfim. Tá? Esse é um dos modos, então, que é o Gateway Mode, certo? Outro modo que a gente vai ter aqui vai ser o Bridge Mode, tá? Nesse caso aqui, o firewall ele não será o gateway da rede, tá? Então vamos supor que eu estou colocando esse firewall aqui em uma rede que tem lá um roteador, sei lá, qualquer outro fabricante, tá? Que é só um roteador mesmo, ele não é um firewall, mas as máquinas já utilizam ele como default gateway para rotear os pacotes. Então eu vou estar colocando o firewall como uma camada de segurança antes desse roteador. Tá? Mas eu não quero trocar o default gateway da máquina. Então o que eu vou fazer? Eu vou plugar fisicamente a porta LAN do firewall no meu switch da LAN e a porta WAN do firewall nesse roteador que é o default gateway da rede. Tá? E vou configurar ele como bridge, ou seja, ele vai fazer uma ponte das conexões que chegarem na porta LAN, certo? Ele vai fazer uma ponte dessas conexões para a porta WAN. Só que nessa ponte ele vai dar todo o tratamento necessário, certo? Então ele vai fazer a parte de filtragem de pacotes, seja navegação, IPS, enfim, ele vai fazer toda a filtragem necessária antes de encaminhar os pacotes para o roteador, né, que vai então mandar para a internet. Tá? E existe também um terceiro modo que na verdade ele está associado ao Route Mode, certo? Que é o Discovery, o modo Discovery do Firewall. Tá? O modo Discovery do Firewall, na verdade, ele é mais destinado a fazer testes com o Firewall, fazer provas de conceito com o Firewall. Tá? Então, por exemplo, no Discovery Mode é um modo menos intrusivo. Se eu, por exemplo, quero demonstrar o Firewall para um cliente, tá? Eu deixo esse Firewall na rede dele, certo? Mas ele não vai ser nem gateway da rede e também não vai ser bridge. Ao contrário disso, ele vai ser o Discovery Mode. O Discovery Mode, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma porta do firewall, seja ela qual for, pode ser a LAN, enfim, e vou plugar no switch principal da rede do cliente. Tá? E aí eu vou habilitar o Tap Mode nessa porta, tá? Que é como se fosse o modo promíscuo da porta, certo? E vou espelhar essa porta onde eu conectei o firewall com a porta que está subindo para o roteador da internet do cliente, certo? Por que eu vou fazer isso? Porque eu preciso que o firewall receba todo esse tráfego que as máquinas estão enviando para a internet, tá? Então o firewall vai receber esse tráfego, vai processar e gerar os relatórios. Então com isso eu consigo mostrar para o meu cliente que está testando esse ambiente, ó, a tua rede ela tem essas características, o tráfego de protocolos XYZ está indo direto para a internet, tu não tem esse tipo de controle. Ou seja, no Discovery Mode eu consigo gerar todo o relatório, fazer toda uma descoberta da rede do cliente, sem ter que de fato colocar o firewall interferindo em alguma coisa. Ele só fica, vamos dizer assim, sniffando o tráfego e gerando o relatório necessário. Tá? Então esse modo ele é bem interessante, ele não aparece aqui porque ele está aqui um pouquinho mais embaixo, ó. Não sei se vocês conseguem ver bem. Tá? Então eu coloco ele em Route Mode e depois coloco aqui Enable Tap ou Discovery Mode, que foi o que eu falei para vocês. Tá? A gente pode abordar um pouquinho mais desse modo em um outro vídeo, mas agora vamos focar
no que vai ser esse firewall aqui, que ele vai ser realmente um roteador da rede, tá? E notem então que eu vou deixar ele como route mode, tá? Eu vou manter esse endereço IP por enquanto, tá? Isso a gente vai trocar depois. E por enquanto eu não vou habilitar o DHCP na LAN, tá? Porque eu não quero que ele distribua por enquanto endereços IP, configurações de rede para os computadores que estão aqui na minha LAN, ok? Próximo passo aqui então, ele já vai pedir para a gente definir quais os tipos de proteção que a gente vai aplicar para os usuários, tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem Protect User from Network Threats, tá? Então aqui ele vai fazer uma proteção contra as principais ameaças, né, de rede, tá? Eu não vou marcar essas opções aqui porque eu quero fazer isso tudo manual para mostrar para vocês depois, tá? Então, mas eu posso, né? Como o que eu quero mostrar para vocês aqui nesse wizard, vamos dizer assim, de configurações iniciais, é que ele é muito simples. Então, uma pessoa às vezes, mesmo sem muito conhecimento em segurança da informação, ela consegue aqui, de forma tranquila, montar um firewall relativamente seguro, tá? Só que como a gente quer fazer uma coisa um pouco mais avançada, eu não vou usar essas opções automáticas por enquanto, tá? Mas fique bem claro aqui que essas opções elas existem, certo? E elas podem ser utilizadas, às vezes, por pessoas que não têm tanto conhecimento assim, tá? Então aqui ele vai proteger os usuários contra ameaças, né, de rede. Na segunda opção aqui ele está mais focado em ameaças à navegação, né? Então proteger os usuários contra acessos a sites maliciosos. Tá? Notem que isso aqui não é ainda aquela questão de bloquear tipos de site. Ah, eu não quero que os usuários da minha rede acessem pornografia, que eles não acessem redes sociais, seja lá o que for. Isso aqui é só para proteger contra sites maliciosos. Então, por exemplo, o usuário acessou um site que tem um malware ativo nesse site, ele vai bloquear. Tá? Ou ele acessou um site que está numa blacklist, que é um site conhecido por ser um site malicioso, ele vai bloquear. Tá? E a mesma coisa aqui, quer dizer, a mesma coisa não, mas aqui embaixo é um complemento dessa opção de cima, né? Que ele também vai fazer essa mesma verificação por malwares, né, por conteúdo malicioso, nos arquivos que os usuários estão baixando. Ok? E por último aqui, tá, e que só vai ser habilitado para nós se a gente habilitar as duas opções aqui do meio, é o Sandstorm. Tá? O Sandstorm é uma função da Sophos que é como se fosse o Sandbox, né? Só que é na nuvem. Então, por exemplo, se o firewall detectou alguma ameaça, né, não conhecida, ou depois eu vou falar um pouquinho mais do Sandstorm, tá? Mas por enquanto, assim, se o firewall detectou uma ameaça num download, por exemplo, automaticamente ele pega esse arquivo, né, ele segura, ele não entrega esse arquivo para o usuário, e ele manda esse arquivo para análise do Sandstorm, que é um sandbox na nuvem da Sophos. Tá? E daí ele aguarda o resultado desta análise para daí decidir se ele realmente é um arquivo malicioso ou não, certo? E aí, se for malicioso, ele não entrega o arquivo para o usuário. Se não for malicioso, ele entrega o arquivo sem problema nenhum. Tá? Depois a gente vai falar um pouquinho mais dessa opção, que é bem interessante, tá? Do Sandstorm. Então, como eu falei, eu não vou marcar essas opções aqui, porque eu quero mostrar isso no detalhe depois para vocês, uma configuração mais avançada. Tá? Então, continuando aqui, certo? Ele pergunta para a gente quem é que vai receber as notificações deste firewall aqui. Por enquanto, eu vou colocar aqui suporte@changeit.com.br, tá? E o sender, vou pensar aqui depois, mas por enquanto eu vou botar o mesmo, suporte@changeit.com.br. É importante mudar o sender sempre, tá, pessoal? Personalizar o sender para cada firewall, porque no momento que vocês administram 5, 6, 10, 20 firewalls, né, vocês começam a receber notificações, é interessante você bolar aqui um sender que identifique já na notificação que você vai receber por e-mail, você bata o olho e já saiba qual é o firewall que está enviando aquela notificação. Tá? Aqui eu posso já deixar pronto para ele enviar um backup semanal para esse e-mail aqui, tá? Um backup semanal das configurações do firewall. E se eu não marcar essa opção aqui, tá, de Specify an External Mail Server, se eu não marcar essa opção, ele vai utilizar o MTA interno dele para fazer o envio desses e-mails de notificação. Tá? Se eu quiser marcar uma opção para ele enviar, sei lá, um MTA, um servidor de e-mails, sei lá, seja qual for,
Aí eu posso marcar aqui e eu configuro esse servidor de e-mails aqui embaixo. Ok? Por enquanto não vamos fazer isso. Certo? Aí vamos continuar aqui. Beleza? E aqui ele nos dá um resumo, né, das configurações que a gente realizou durante esse wizard, certo? E que então isso aqui vai ser aplicado no firewall, certo? Então no momento que eu der um finish, certo? Ele vai aplicar todas essas configurações, tá? Vai reiniciar o firewall para então a gente começar as novas configurações personalizadas que eu também vou mostrar para vocês, tá? Então vou dar um finish aqui, tá? Ele entra nessa telinha mostrando aqui o que ele vai fazer, certo? Daqui a pouquinho aparece aqui, ó. Então ele está, no primeiro momento ele vai aplicar as alterações de configuração, tá? Ele informa que isso pode levar alguns momentos, né, para ser aplicado, e depois ele vai entrar no processo de reboot e daí ele já reinicia, né, com as configurações que a gente acabou de aplicar aqui. Ok, pessoal? Bom, eu vou encerrando esse vídeo por aqui, certo? E para ele não ficar muito comprido, ele já está com cerca de 20 minutos aqui, então para ele não ficar um vídeo muito grande, eu vou encerrando ele por aqui. Então aqui foram as configurações iniciais utilizando o wizard de configuração do firewall. No próximo vídeo eu vou fazer as configurações manuais, então, para que esse firewall ele chegue no estado que a gente deseja, né, no estado que realmente ele vai proteger lá a rede do cliente. Ok? Bom, eu acabei esquecendo até de me apresentar lá no início, mas quem já viu meus outros vídeos, né, sabe quem eu sou o Cassiano, da empresa Change IT. E eu estou então conduzindo aqui essa websérie aqui com vocês, certo? Para conhecer então principalmente dois produtos da Sophos, que é o que a gente vai abordar nessa websérie, que é o Sophos XG Firewall, certo? E o Sophos Endpoint, tá? Aqui ele entrou em processo de reboot, tá? Quando voltar eu vou iniciar as configurações, mas isso vai ficar para um outro vídeo, tá? Pessoal, agradeço pela atenção de vocês, vou ficando por aqui nesse vídeo, certo? Peço que vocês nos apoiem aí, deixando like, se inscrevendo no canal e dando sugestões de outros temas, outros vídeos que vocês gostariam que nós gravássemos, certo? Então a participação de vocês é bastante importante aqui para nós. O nosso objetivo com esses vídeos é estar sempre ajudando aí os administradores de rede da melhor maneira possível. Então, por favor, deixem suas sugestões, né, de novos temas que vocês gostariam de ver por aqui. E na medida do possível a gente vai gravando, tá? Eu acho que em torno de 2 ou 3 dias eu já vou estar gravando mais um vídeo dessa websérie, tá? Para que a gente possa aí concluir a configuração do firewall sem ter que esperar muito. Ok, pessoal? Obrigado então pela audiência aqui de vocês. Nos encontramos aí no próximo vídeo. Até mais. Um abraço. Falou!